Sejam bem-vindos à segunda parte da sessão de apoio a candidaturas. Esta dedicada a quem pretende submeter candidatura à acreditação ao setor do ensino escolar. O meu nome é Manuela Silveira e vou relembrar sucintamente alguns pormenores que consideramos relevantes. Para quem está a ter contacto com o programa Erasmus+, pela primeira vez, é natural que alguns conceitos, plataformas e acessos possam criar dúvidas. Para as colmatar, concebemos a hora Erasmus+. Essa hora será dedicada a esclarecer eventuais dúvidas que vos surjam quando passarem da teoria à prática. Essas sessões ocorrerão dia 29, das 15 às 16, dia 7 de outubro, das 14 às 15 e dia 12 de outubro, das 11 às 12. A sessão de dia 24 será apenas de apoio às plataformas para quem tiver dificuldade em aceder às mesmas. Para além das sessões, estamos disponíveis através dos canais habituais, e-mail e telefone. Ensinar é muito mais do que um simples trabalho. É uma construção diária que implica envolvimento e participação. O programa Erasmus+ tem sido uma mais-valia para essa dinâmica. Dois formatos, uma opção. De acordo com a tipologia da vossa organização e com o grau de elegibilidade que a mesma vos confere, deverão optar por apresentar uma candidatura individual ou uma candidatura à coordenação de um consórcio. Não é possível, ao mesmo setor, apresentar candidatura nos dois formatos. No entanto, caso uma organização seja elegível para mais do que um setor educativo, poderá apresentar uma candidatura diferente e original a cada um dos setores, para os quais reúna condições. É importante relembrar que uma candidatura individual abarca, por exemplo, todos os estabelecimentos de educação e de ensino de um agrupamento. No setor do ensino escolar, podem candidatar-se os estabelecimentos escolares com oferta de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. As autoridades públicas locais e regionais, os órgãos de coordenação e outras organizações ativas no setor do ensino escolar são também organizações que, pela sua experiência e abrangência, reúnem condições à apresentação de candidatura. No entanto, apenas serão elegíveis como coordenadoras de consórcio. Os centros de formação de professores ou de associações de escolas, uma vez que não têm autonomia administrativa ou financeira, candidatam-se através do agrupamento onde estão sediados. O centro irá coordenar o projeto, mas terá de incluir a direção do agrupamento, o respectivo projeto educativo, o seu staff e os alunos, quer no planeamento, quer na implementação do projeto. É essencial que haja uma sinergia entre o centro de formação e a direção da escola, o que, por norma, acontece. Caso não tenham conseguido acompanhar a sessão com enfoque de consórcios, poderão assistir à mesma no canal do YouTube da nossa agência. E se ainda não estiverem inscritos no canal, aproveitem para o fazer e acompanhar todas as novidades. Todas as organizações envolvidas no projeto têm de estar estabelecidas nos países do programa. Países como o Reino Unido e a Suíça não são elegíveis. Posto isto, reforço que as entidades de acolhimento estrangeiras, independentemente do tipo de mobilidade a efetivar, não são identificadas em sede de candidatura. Recordo ainda que o termo parceria na ação-chave 1 só se aplica a consórcios.
Quem é que pode ser participante? Quem tem comprovadamente um vínculo com a organização candidata e ou com as organizações que compõem o consórcio, ou seja, alunos, pessoal docente, pessoal não docente e outros intervenientes com diversos papéis e responsabilidades no ensino escolar, mas pessoas que estão no terreno. Envolver participantes com menos oportunidades numa estratégia de inclusão e de equidade enriquece o vosso projeto, quer a nível de pontuação, quer a nível do financiamento futuro. E aqui tem a definição daquilo que, para o programa, são participantes com menos oportunidades, pessoas cujos handicaps lhes põem problemas e obstáculos. Os tempos elencados neste diapositivo referem-se à duração da mobilidade física no estrangeiro, ou seja, a duração mínima versus a duração máxima dessa mobilidade. Por exemplo, temos aqui mobilidade pessoal, mobilidade de alunos e outras atividades financiadas. No job sharing, a atividade pode durar de 2 a 60 dias, nas missões de ensino de 2 dias a 1 ano, nos cursos de desenvolvimento profissional de 2 dias a 30 dias. Portanto, na mobilidade de alunos também está especificado qual é a duração mínima e máxima, bem como nas outras atividades financiadas. Por exemplo, o job sharing é um conceito que os newcomers provavelmente não conhecerão, consiste em acompanhar alguém cujo exercício das suas funções seja enriquecedor para a nossa prática, ou seja, vamos observar, é um género de estágio, mas com participação. Missão de ensino é quando nos dispomos a ensinar algo em que nos destaquemos ou em que sejamos inovadores. Essas atividades ocorrem no estrangeiro. Este diapositivo já foi explorado pelos meus colegas na primeira parte, pelo que apenas vou relembrar que na School Education Gateway está disponível um catálogo de cursos. A Teacher Academy e o eTwinning promovem formação online gratuita que vos poderá ser muito útil na preparação dos vossos participantes. Ora bem, recapitulando, nada disto vai ser requerido nesta candidatura. Nesta fase, não têm de identificar nominalmente organizações de acolhimento. A nível de consórcio, terão de saber quais as necessidades que pretendem colmatar e que tipo de consórcio vão constituir, mas não terão de elencar quantos e nem quem serão os vossos parceiros. Não têm que identificar nominalmente os participantes, apenas terão de pensar qual o perfil das pessoas que pretendem integrar e abranger. E também não há necessidade de especificar a tipologia das atividades. Isso serão passos a que vocês terão acesso no futuro. Agora é uma questão de construir a coerência do projeto. Assim, esta é uma candidatura de longo prazo, pelo que é passível de atualização. Não é estanque, por conseguinte, o plano Erasmus é dinâmico e vai sendo adaptado ao longo do tempo. No que se refere ao formulário, antes de cada secção há uma explicação exaustiva sobre aquilo que é pretendido, pelo que recomendamos uma leitura atenta. Quem somos? O que queremos? Como vamos fazer? O que se espera de nós? E o que vamos investir? São questões que estão no cerne do plano Erasmus e que edificarão a vossa candidatura. O formulário deve ser preenchido
na língua oficial do país em que se candidatam, pois é a língua utilizada quer por vós, quer pelos avaliadores. As candidaturas à acreditação devem ter um mínimo de 70 pontos em 100 e, por cada critério, terão de ter obrigatoriamente pelo menos metade da pontuação associada, pois, caso contrário, será excluída por falta de qualidade. Exemplo: no critério Objetivo Plano Erasmus, a pontuação máxima é de 40, pelo que terão que obter pelo menos 20 pontos. E assim sucessivamente. Nas atividades de Plano Erasmus, sendo 20, terão que obter pelo menos 10. Na gestão, sendo 30, pelo menos 15. A vossa candidatura será ainda beneficiada se contemplarem prioridades do programa, como a inclusão e a mobilidade de aprendentes, de alunos de longa duração. Agora vou passar a palavra à minha colega Vera Queiro, que vos irá falar acerca da coerência interna do projeto. Estava a verificar se já estavas. Já cá estou. Boa tarde a todos. Pedimos desculpa por este atraso, mas as questões técnicas, como sempre, levaram avante a sua vontade e aqui na nossa sessão, a maior parte das questões da nossa sessão já foram tratadas geralmente pelo Pedro, anteriormente. O nosso objetivo aqui é trabalhar como construir um projeto, portanto, e neste aspecto, depois deste resumo da Manuela sobre as questões essenciais que devem relembrar antes de fazer uma candidatura, vamos trabalhar aqui um bocadinho na coerência interna do projeto, nos critérios de avaliação, como definir objetivos já mais especificamente na nossa área. Vamos fazer uma pequenina pausa para café, que tem que ser mesmo muito pequenina, porque já estamos muito atrasados. Vamos fazer 1 ou 2 exercícios e vamos depois dar alguns esclarecimentos. Recordo que no Padlet, tudo o que escreverem no Padlet, mesmo que não seja respondido agora, poderá ser respondido mais tarde, depois da sessão terminar. Por outro lado, recordo também que quando a questão de algumas perguntas não serem respondidas tem a ver com o facto de serem também questões tratadas aqui diretamente e, portanto, não vale a pena estar a responder algo que vai ser falado diretamente. Entretanto, peço desculpa aqui pela apresentação, que está aqui um bocadinho chamada ao contrário, já cá está. Está a virar-se ao contrário, mas já consegui, pronto. Construir um projeto. Ora bem, retomando o que o Pedro estava a falar há pouco na sessão geral. Nós temos, de facto, o levantamento das necessidades institucionais que são efetuadas no momento da candidatura. Portanto, naturalmente, estando nós no ensino escolar, quase todas as instituições ligadas ao ensino escolar terão um projeto educativo, terão planos anuais e, portanto, já terão feito esse levantamento de necessidades. Nós não vamos escolher, nós não vamos usar as necessidades todas de um plano, por exemplo, de um agrupamento de escolas ou de um colégio ou de uma autarquia, um departamento de educação educativo de uma autarquia, mas de facto podemos retirar dessas necessidades aquilo que nos interessa e aquilo que pode ser relevante para este projeto. Portanto, definimos com base nessa análise de necessidades os objetivos, as atividades e os resultados que se espera. Portanto, em termos de objetivos, eles terão que ajudar a superar as deficiências que foram referidas na análise de necessidades. Em termos de necessidades, elas vão ter que ser aquelas que melhor ou que possam mais servir melhor os objetivos que nós escolhemos e selecionar os potenciais participantes, e essas atividades vão ter que produzir resultados que, depois de integrados, devem colmatar as lacunas identificadas e devem produzir efeitos significativos
nas escolas, nas instituições do consórcio, em todos os seus indivíduos. Portanto, temos aqui a questão do perfil dos participantes como algo que vai definir não só os objetivos como os resultados, porque quando nós falamos em perfil de participantes podemos falar de staff ou de alunos e podemos ainda ser mais específicos dentro destas duas grandes, no fundo, nestes dois grandes grupos que fazem parte da comunidade educativa. E dentro do perfil dos participantes, se nós temos um objetivo dirigido, por exemplo, para o ensino, nós vamos ter que escolher como participantes os professores que vão fazer a formação. Se nós temos objetivos virados para os alunos e para, por exemplo, a mobilidade dos alunos e para o seu conhecimento, uma Europa da Europa, de outros países, de outras culturas, as suas competências linguísticas, nós vamos dirigir mais esse objetivo aos alunos e, ao mesmo tempo, o perfil dos participantes também tem que constar no perfil de participantes os alunos. Claro que nós entramos aqui e, se vocês repararem, no formulário de candidatura, hão de ter uma pergunta, e isto fazia parte do trabalho de casa, era tentar aceder já a alguns documentos, como para além da sessão anteriormente, nós já enviámos links para os documentos para tentarem, por exemplo, já ver ou explorar um bocadinho o formulário de candidatura. Há uma questão no background, portanto, na secção background, que é a secção do contexto, que diz assim: por favor, descreva a estrutura da sua organização. Há diferentes secções ou departamentos na sua organização. Se a sua organização trabalha em mais do que um setor educativo, ou da educação e formação, por favor, explique quais delas é que vão ser abordadas aqui nesta candidatura. Isto é, para nós, por exemplo, num agrupamento de escolas, é uma coisa comum, é muito comum termos um agrupamento de escolas, por exemplo, que tem o ensino regular, tem o ensino de formação profissional e ainda tem um centro que qualifica. E, portanto, se nós estamos no ensino escolar e vamos fazer uma candidatura ao ensino escolar, nós vamos explicar que existem estas três áreas, mas que esta candidatura se dirige especificamente ao setor do ensino escolar, ao ensino regular. Isto é muito importante. E, portanto, quando se descreve isto, pouco depois aparece a questão: quais são as necessidades e os desafios mais importantes da sua organização? Como é que a sua organização pode ser melhorada para beneficiar os seus aprendentes? Por favor, ilustre as suas respostas com exemplos concretos. O que é que isto quer dizer? Isto é uma pergunta que aparece um bocadinho mais abaixo também na secção, numa outra secção mais à frente. O que é que eles querem com isto? É, pegando naquilo que explicaram anteriormente sobre a estrutura da organização e no enfoque que é dado ao ensino regular, porque esta candidatura é um ensino escolar, não é? Portanto, deve-se dar o enfoque ao ensino regular, vocês vão explicar quais são as tais necessidades, que nelas necessidades fizeram, que sejam relevantes para aquilo que querem fazer com esta candidatura. Se estivermos a falar de um consórcio, a pergunta é mais ou menos a mesma, só que no seu consórcio, o plano do seu consórcio, incluindo a sua própria organização, tal como a Manuela disse atrás. Um consórcio, por exemplo, que é um centro de formação que se candidata através de um agrupamento de escolas, vai ter que ter o plano do próprio agrupamento e depois o plano do consórcio em paralelo. Portanto, vão ter que ser apresentados os dois planos ao mesmo tempo. E aqui a pergunta é a mesma. Portanto, isto para explicar que ao longo do formulário de candidatura vão ajudando a construir o projeto. O formulário de candidatura é um formulário muito bem feito, que vos vai ajudar a começar pelo contexto da instituição, a seguir faz-vos perguntas sobre qual é a vossa análise de necessidades, a seguir pede-vos para enumerarem os objetivos e os explicarem, depois pede-vos atividades, depois pede-vos o perfil dos participantes e, por fim, o que é que estão à espera em termos de resultados. Portanto, olhando para a questão dos resultados, quando nós construímos um objetivo, nós vamos, no fundo, ver quais são os resultados que esperamos. Portanto, os objetivos são construídos de modo a obter determinados resultados. São mudanças, benefícios, aprendizagens ou outros efeitos
que surgem como consequência das atividades realizadas. Portanto, o Pedro já vos falou sobre isto. Eu tenho aqui apenas este slide e vocês depois mais tarde vão ter acesso a este slide e também a esta nossa conversa e podem rever ou reler, mas o que interessa é que onde é que vão incidir os resultados? Podem incidir nos alunos, no pessoal educativo, nas organizações em si, portanto, na estrutura da organização e sistémicas. Portanto, nós neste momento estamos a trabalhar mais ao nível dos alunos, quais são as mudanças que eles vão sentir, que novas competências irão obter, etc. Ao nível do pessoal, as atividades que eles vão realizar de formação, como é que elas vão afetar o desempenho deles, que novas competências irão desenvolver também, e essencialmente nas organizações, que mudanças vão ocorrer na organização de acolhimento como resultado das atividades, que novas ou melhoradas parcerias vão ser geradas. E, no fundo, algo mudou na instituição, ou algo deve mudar, com esta nova formação que tem como objetivo a inovação, a mudança, a internacionalização. Dentro destes aspectos, nós de facto temos que enquadrar toda a proposta e demonstrar a sua coerência interna. O colega Pedro já falou sobre o que era o Plano Erasmus e eu apenas vou reforçar aqui algo muito importante, que é, nós temos muitas perguntas sobre o que é o Plano Erasmus e o Plano de Desenvolvimento Europeu, qual é a relação entre os dois? Ora bem, nenhuma. O programa Erasmus+, 2021-2027 é um programa novo, portanto as ações são novas, as terminologias são novas e o que se pede é novo. Enquanto que no programa anterior se tinha que criar um plano de desenvolvimento europeu e que poderia ser um documento à parte da candidatura, o plano Erasmus aqui é mais do que claro que é uma candidatura. A candidatura é o plano Erasmus. Portanto, aqui neste caso, não existe o conceito de plano de desenvolvimento europeu, porque o plano Erasmus vai ter que incluir as atividades de mobilidade que têm que estar ligadas com as necessidades que vocês identificaram e os objetivos que vocês referiram. Portanto, aqui nós queremos claramente dar oportunidades de mobilidade para os alunos e para o pessoal educativo e queremos apoiar o desenvolvimento das instituições. Portanto, aqui estamos a falar de um plano que é feito através desta candidatura. E se vocês lerem a introdução do formulário de candidatura para cada secção, vão ver que está lá muito bem explicado o que é o Plano Erasmus, o que é que se pretende em cada resposta. São introduções que não são aquilo que nós chamamos de conversa habitual, mas sim algo que vos vai ajudar a preencher o formulário de candidatura. Ora bem, continuando aqui, vamos falar um bocadinho sobre os critérios de avaliação. Porquê? Porque nos critérios de avaliação nós vamos poder perceber aquilo que se espera da candidatura. Isto é, começando pelo primeiro, o tal a relevância. Perguntam em que medida o perfil e a experiência do candidato são relevantes para o setor da educação, neste caso é o escolar, e os objetivos do presente convite. Relativamente aos coordenadores de consórcio, isto já foi referido na sessão de consórcios. Quem não tenha assistido, peça-nos que nós mandamos o link ou pomos aqui no Padlet para o YouTube para assistirem, porque nós não temos tempo para estar a reforçar outra vez todas as questões de consórcio e fizemos de facto uma sessão mesmo dirigida a coordenadores de consórcios. No entanto, os objetivos do presente convite significa, e voltando atrás, não sei se estiveram todos desde o início da primeira parte, nós falámos, e até fui eu que falei um bocadinho mais prolongadamente sobre a importância dos objetivos. Porquê? Porque para já, embora este critério só tenha 10 pontos, onde reparar que, e a Manuela já falou sobre isto, se este critério tiver menos do que 5 pontos de avaliação, a candidatura inteira, mesmo que o resto tenha 90 pontos, a totalidade, é rejeitada. Porquê? Porque se o projeto for submetido ao setor errado, portanto, se não estão a submeter o projeto ao setor do ensino escolar, e se não vai ao encontro dos objetivos do convite, então é um projeto que não tem relevância e, como tal, nem vale a pena seguir em frente. Neste caso, peço desculpa, vamos só recordar aqui as finalidades
da ação K1, nomeadamente com enfoque no ensino escolar. Portanto, a finalidade é proporcionar oportunidades de aprendizagem a indivíduos e apoiar a internacionalização e o desenvolvimento institucional das escolas. Reparem que aqui temos a questão de mobilidades e temos a questão da internacionalização, que depois vai ter que ter impacto na inovação e no desenvolvimento das escolas. Neste caso, temos como sub-finalidade ou um objetivo mais específico, reforçar a dimensão europeia do ensino e da aprendizagem. E neste reforço, voltamos sempre à questão inicial dos objetivos do programa e das prioridades horizontais do programa, que depois são especificados aqui de acordo com cada um dos setores. Temos também um outro objetivo específico, que é melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem do ensino escolar. Portanto, apoiar o desenvolvimento profissional dos professores, promover o uso de novas tecnologias, melhorar o ensino das línguas, apoiar a partilha e transferência de boas práticas ao nível do ensino e do desenvolvimento escolar. Portanto, como veem, isto é quase como se fosse a casca de cebola. Portanto, vamos tirando as partes de fora e vão sempre aparecendo a mesma informação, mas já mais digerida de acordo com o setor. Depois temos aqui uma outra questão, uma terceira, que é contribuir para a criação do Espaço Europeu de Educação, algo que foi referido e foi explicado na sessão de divulgação, e aqui seria capacitar as escolas para se envolverem em cooperação e intercâmbios transfronteiriços e realizar projetos de mobilidade de alta qualidade. Portanto, claramente está aqui a questão da mobilidade de alunos, de professores, de outro pessoal educativo, todos os que a Manuela já referiu anteriormente. Tornar a mobilidade de alunos uma possibilidade realista para qualquer aluno que frequente o ensino escolar, no sentido de este Espaço Europeu de Educação pretende ultrapassar as barreiras, os obstáculos à mobilidade, isto é, contribuir para que haja mais formação em língua estrangeira e haja mais impacto nos alunos, as suas mobilidades sejam maiores, mais frequentes, de longa duração, terem a oportunidade de o fazer de todas as maneiras efetivas, tentarmos puxar, fazer com que as escolas criem realidades para isso, fazer com que, em termos sistémicos, haja políticas educativas que incentivem a mobilidade de alunos e de professores. E promover os resultados de aprendizagem de alunos e pessoal educativo em períodos de mobilidade no estrangeiro. Seguidamente, eu vou-vos dar alguns exemplos, já mais à frente, de ideias de objetivos. E onde reparar que estas três, dentro desta finalidade, e estes três grandes objetivos específicos do ensino escolar estão claramente visíveis nos objetivos que nós vamos criar. Portanto, nós temos que pensar que sim senhora, temos temos vários objetivos ao nível das necessidades, do levantamento de necessidades que podemos criar, mas nós temos que pensar nos objetivos que vão ao encontro deste programa. E isso é que é a relevância das prioridades horizontais e dos objetivos específicos para o ensino escolar. Temos também, para vos chamar a atenção, que há prioridades também dos projetos em si. A Comissão Europeia definiu-as e, ao nível da Agência Portuguesa, também foram definidos. Projetos de instituições que lidam com participantes com menos oportunidades. Daí, nós temos organizado para o ensino escolar uma sessão específica para escolas TAPE, escolas com unidades multidisciplinares, estabelecimentos com outras ofertas formativas, percursos curriculares alternativos, PIEFs, centros educativos, organizações que prestam ensino para a itinerância. Portanto, todas estas instituições que lidam com participantes com menos oportunidades, cuja definição vocês já ouviram há pouco da Manuela. Projetos de consórcio que têm como objetivo o apoio a newcomers, ou organizações com menos capacidade, isto é, tentar financiar coordenadores de consórcio que nos seus objetivos têm, de facto, a intenção de chamar para o Erasmus
como parceiros do consórcio, entidades que não conhecem bem o Erasmus ou que têm pouca capacidade e que não têm recursos para levar a cabo projetos destes e, portanto, ajudá-los a fazer mobilidade também, seja de staff, seja de alunos. E projetos que promovam mobilidade de longa duração de alunos. Por que é que nós chamamos a atenção a isto? Porque não só ao nível da avaliação há claramente mais pontuação para estes projetos, como depois, numa segunda fase, vocês já sabem que há uma segunda fase de candidatura em que não têm que escrever nada, só têm que pedir financiamento. Nessa segunda fase de candidatura, as instituições que, no fundo, promovem a mobilidade de participantes com menos oportunidades, de entidades newcomer e de mobilidades de longa duração têm, de facto, mais financiamento. Portanto, este programa é diferente do anterior. Outra questão que nós temos aqui é a questão dos objetivos, e já vamos falar mais sobre isto. O Pedro já falou um bocadinho e nós já vamos trabalhar sobre isto. Não vou entrar aqui neste slide dos objetivos, fica aqui para vocês depois, quando tiverem ou a assistir ou a ler esta apresentação que vos vai ser enviada por e-mail, ou hoje, amanhã, em breve, possam ler claramente quais são os critérios de avaliação relativamente ao segundo critério, que é que tem 40 pontos, que são os objetivos do Plano Erasmus. E já vamos falar sobre isto a seguir. Os objetivos avaliados, e isto é que é importante também reforçar, vão ter em conta a dimensão e a capacidade das organizações candidatas, isto é, os objetivos de um agrupamento de escolas, por exemplo, ou de uma autarquia local, não podem ser os mesmos do que uns objetivos de uma creche ou de um pré-escolar independente que está a tentar pôr 2 ou 3 pessoas ou mais a fazer formação em mobilidade. Por exemplo, a capacidade, não só a dimensão, como a capacidade é diferente. Os recursos para trabalhar em candidaturas são completamente diferentes. A experiência das organizações envolvidas. Nós não estamos à espera que uma organização pouco experiente ou até newcomer que se candidate, que é profundamente bem-vinda, porque aqui na acreditação a experiência não conta para nada. A boa candidatura sim conta. Nós não estamos à espera que uma instituição newcomer faça o mesmo tipo de candidatura que uma instituição que já é nossa conhecida, que já trabalha com o Erasmus há bastante tempo e, portanto, tem outras obrigações e tem que ter a capacidade de ir mais além do que tem feito nos últimos programas. O contexto sistémico também que é desenvolvido, o contexto local das organizações, portanto, naturalmente uma organização que está localizada num local geograficamente desfavorecido não só é prioritária, como, igualmente, tem outras prioridades que não tem alguém que está, por exemplo, localizado junto de um centro urbano. O mesmo se aplica a quem está, por exemplo, localizado numa área rural, também os objetivos claramente têm que ser diferentes e têm que ser avaliados de maneira diferente. A inovação que vai ser trazida tendo em conta o contexto da instituição. Lá está, voltando à instituição pequenina, a formação, por exemplo, de educadores de infância ao nível internacional para ir experimentar e ver outras realidades é tão importante quanto numa instituição que já tem muitos projetos e que já está habituada a trabalhar com projetos, uma introdução de uma metodologia inovadora em todas as escolas, por exemplo, de um consórcio. Isso. Nós temos que ter em conta estas questões. Chama-se o princípio da proporcionalidade. Queria recordar-vos apenas que isto faz parte, são de reparar, faz parte dos critérios, está lá escrito, que só devem ser, não é obrigatório anexar nada, nem sequer é pedido. Se quiserem anexar, tenham atenção que têm que anexar documentos que estejam relacionados com o Plano Erasmus, documentos que tenham sido previamente contextualizados e documentos que ilustrem informação já providenciada. Isto é, estas 3 condições têm que ser concretizadas, não é só uma. Portanto, não é suposto anexar informação para dar informação que deve constar do formulário de candidatura. O formulário de candidatura tem um número de caracteres máximo e o objetivo é que não se passe esses caracteres. Portanto, se de facto há algo muito importante que tenham
que tenham contextualizado e que queiram mostrar, podem anexar, mas de resto não há necessidade. Portanto, documentos que podem ser relevantes, por exemplo, uma instituição que tem vários programas educativos, se calhar o organograma é bom para explicar em que é que incide esta candidatura. O projeto educativo, por exemplo, se fizerem uma referência muito clara ao projeto educativo e se for importante para ilustrar aquilo que já disseram anteriormente, faz sentido também. Ou uma estratégia de internacionalização que tenham já desenvolvido na vossa instituição, por exemplo, uma autarquia ou uma CIM já tem uma estratégia de internacionalização e este projeto é apenas um recurso dessa estratégia de internacionalização. Do mesmo modo que este projeto poderá ser um recurso do projeto educativo e não mais. Ora bem, em termos de atividades, o que é que se pede aqui? Estamos a falar outra vez da proporcionalidade, não é? Aquilo que se pede nas atividades tem que ser proporcional à dimensão e à experiência e também temos que falar de se é realista em relação aos objetivos estabelecidos. Pede-se aqui perfis de participantes, que é tão simples como se são professores, se são alunos, e depois um bocadinho mais à frente há uma questão aberta que vos pergunta, dentro dos professores, por exemplo, professores, desculpem, eu não queria dizer professores, queria dizer pessoal educativo, se são mais professores, se são gestores, diretores, se são técnicos da Câmara, da Divisão de Educação da Técnica da Câmara Municipal, se são coordenadores ou diretores dos centros de formação de professores. Portanto, aqui pede para especificar um bocadinho mais, exatamente para se perceber se os objetivos fazem sentido para o perfil dos participantes, portanto, para fazer o tal alinhamento. Claramente, se forem envolver participantes com menos oportunidades, há uma pergunta sobre isso e, portanto, expliquem-no e digam que se sim, se não e porquê. E vejam a definição de participantes com menos oportunidades, que é de facto muito lata. O que é um participante? Peço desculpa, mas isto estar a falar há muito tempo é assim. O que é um participante? Isto é só para vocês perceberem que não se está a pedir muita coisa. Reparem que, para cada um dos anos, pede-se uma estimativa do número de aprendentes, neste caso é alunos, no caso do ensino escolar, e a estimativa de número de pessoal educativo previsto para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano. E então o que é que nós podemos dizer em termos de participantes? O participante é aquela pessoa que faz a mobilidade, portanto, uma mobilidade física ou uma mobilidade mista. Portanto, isto é um participante. O perfil do participante é se é aluno ou se é pessoal educativo, neste caso. Um acompanhante não é um participante. Um acompanhante é uma pessoa que acompanha os alunos ou, por exemplo, o pessoal educativo com necessidades especiais. Isso são acompanhantes, não são pessoas que vão fazer mobilidade para aprendizagem, portanto não contam para o número de participantes. Quem usufrui da formação de um perito convidado, por exemplo, não é um participante. Nós podemos, vocês já sabem, podemos convidar peritos para vir à nossa instituição, peritos estrangeiros, que nós podemos financiá-los para eles virem à nossa instituição, mas os professores, por exemplo, ou os alunos, depende da formação que vocês estão a fomentar, não é, e a desenvolver, os professores ou os alunos claramente não estão, que estão a assistir não são participantes. Não é? Um acompanhante não conta para o número de learners ou staff indicados aqui em cima. E estimated significa uma previsão e pode ser alterado posteriormente. Isto é, quando vocês fazem a acreditação, vocês têm uma ideia do que querem fazer. O facto disso não acontecer não tem problema nenhum. Por exemplo, os colegas todos que fizeram, as escolas todas que fizeram a acreditação o ano passado, tinham uma previsão de mobilidades. O Covid não desapareceu, infelizmente, e, portanto, a previsão de mobilidades que eles tinham para o primeiro ano não vai ser cumprida, não há problema nenhum. Aliás, isto é uma previsão para a situação que se espera no momento, para a atualidade. A atualidade não pode ser a mesma, pode não ser a mesma no ano a seguir, não é? E tenho aqui uma pergunta para vocês, só para explicar, para além deste desenho aqui que diz Year Estimated Number of Learners, Estimated Number of Staff,
o que é que eles perguntam também relativamente a isto? Que perfis de pessoal educativo e aprendentes pensam em envolver? Por favor, explique as razões para as suas escolhas em relação aos seus objetivos. E é aqui que vocês vão definir se vão envolver participantes com menos oportunidades e em que tipos de atividades. Isto é a ideia que vocês têm. Nada disto é obrigatório quando pedirem o financiamento. Isto é, se não for possível, não é possível. Por fim, o último critério de avaliação é a gestão. E a gestão, também não vou estar aqui a repetir o que é a gestão, mas o objetivo aqui é mostrar que a instituição teve a capacidade de avaliar os recursos e o pessoal necessários à implementação das atividades propostas em candidatura, de acordo com as normas de qualidade. Portanto, todos vocês já sabem que as normas de qualidade é a maneira como é suposto fazer-se, apoiar-se as mobilidades em todas as suas fases, implementar o projeto com qualidade, de modo a que vocês não tenham que escrever isto, porque o objetivo aqui é, isto é a maneira como deve ser feita. Isto é a qualidade que nós estamos à espera. E vocês a única coisa que vão fazer é provar que efetivamente vão fazê-lo. Como, por exemplo, dizer como é que vai ser feita a distribuição das tarefas, por exemplo, se há o envolvimento dos órgãos de gestão, porque todos nós sabemos que não haverá impacto de um projeto se não houver envolvimento dos órgãos de gestão. Por exemplo, se foram definidas medidas adequadas para assegurar a continuidade das atividades do programa em caso de alterações do pessoal. Reparem que isto é uma constante no ensino escolar. Professores que estão a trabalhar numa escola podem, há concurso então, podem ir para outra escola e, portanto, quem é que fica a garantir isso? Porque o projeto não é dos professores, o projeto é da escola e o mesmo se pode dizer em relação aos coordenadores de consórcio. Portanto, é isto que se pretende que vocês descrevam nesta fase. Ora bem, definir objetivos. O que é que nós queremos fazer aqui? Nós queremos fazer aqui queríamos fazer uma pausa de 10 minutos. Não vamos conseguir, vamos apenas fazer uma pausa de 5 minutos. E o nosso desafio para vocês é, nestes 5 minutos, nós gostaríamos que, tendo em conta o que o Pedro vos falou sobre a definição de objetivos na primeira parte desta sessão, tendo em conta algumas questões que eu já referi até agora nesta segunda parte sobre também os critérios de avaliação, o que é importante no objetivo e como se deve criar um objetivo, como se deve construir um objetivo. Estamos a falar de um objetivo para introduzir na candidatura. A nossa proposta é, leiam este objetivo e tomem notas de algumas propostas de melhoria. Se quiserem escrevê-las no Padlet, ótimo. Se não, não há problema. Nós depois vamos falar um bocadinho das nossas propostas, mas era interessante para vocês verem se chegaram às mesmas conclusões quando nós apresentarmos a nossa proposta. Naturalmente, com 300 pessoas inscritas, não é possível nós fazermos uma sessão interativa. Seria possível se fosse ao vivo. Esperemos que a partir do próximo ano já possamos fazer sessões destas convosco nas várias regiões. Agora, reparem que o que se espera, e isto é um formulário de candidatura, e isto é um objetivo que foi definido o ano passado num formulário de candidatura. O que vos aparece é o título do objetivo, o que é que pretendem atingir com este objetivo. Depois, uma segunda parte que é explicação, como é que este objetivo está ligado às necessidades e aos desafios que vocês explicaram na secção background. Lembram-se que eu há bocadinho falei da secção background e a importância de explicar como deve ser as necessidades, de explicar a constituição da vossa instituição e as necessidades, o levantamento de necessidades que fizeram. O timing, que no fundo é quando esperam atingir os resultados destes objetivos. Não é quando é que pretendem fazer isto, é quando pretendem atingir estes resultados e como é que vão medir, não é? E avaliar o progresso destes objetivos. Ora, muito bem. Vamos lá ver. Nesta próxima meia hora, espero conseguir ver com vocês, com base neste exercício, algumas propostas de melhoria.
Espero ver também, trabalhar com vocês alguns objetivos no âmbito dos processos de mobilidade internacional, portanto, a questão não só o nosso programa tem como objetivo a mobilidade e a cooperação, mas estamos sempre a falar de mobilidade e cooperação com entidades estrangeiras ou para o estrangeiro, isto é, nós temos que ter também a noção de que o trabalho de fazer mobilidade e cooperação tem como objetivo a internacionalização da instituição, seja ela qual for, uma pequena, grande, média. Neste trabalho vamos falar um bocadinho sobre possibilidades de indicadores relacionados com a internacionalização, só para vos dar um exemplo de indicadores. Gostaria também de vos convidar a introduzirem no Padlet, eu já vou pedir mais à frente novamente, indicadores qualitativos e quantitativos para eu depois fazer o resumo disso e enviar-vos nos PowerPoints algumas ideias interessantes para vocês depois trabalharem na vossa candidatura e pegar também nos exemplos que o Pedro deu há pouco, em objetivos, como transformar um objetivo vago ou generalista ou um objetivo sem a dimensão temporal num objetivo um bocadinho melhor. Eu penso que nesta meia hora nós vamos conseguir concluir este trabalho. Ora bem, começando aqui, temos o objetivo, o título do objetivo, o que é que se pretende atingir? Promover a adoção de novas abordagens pedagógicas, criação de ambientes de aprendizagem ricos e estimulantes e potenciar a aprendizagem e a utilização de tecnologias de informação e comunicação. Há aqui um colega que diz que, relativamente ao título, deve-se especificar quais são as novas práticas pedagógicas, quais os ambientes de aprendizagem e quais as TIC. Portanto, naturalmente, o que o colega aqui quer dizer é que nós temos que concretizar os objetivos e tem toda a razão. Portanto, isto é um dos problemas aqui do título. Não é o único. Outra questão é, quando nós falamos em objetivos, nós temos que alinhar objetivos, atividades, participantes e resultados. Ora bem, nós temos aqui um objetivo que pretende atingir uma série de resultados. Portanto, abordagens pedagógicas, ambientes de aprendizagens ricos e estimulantes e ainda a utilização de tecnologias de informação. Portanto, aqui estamos a falar de, no mesmo objetivo, estão aqui pelo menos 2, se não 3 objetivos. E, portanto, o que é que se pretende fazer com este tipo de exercício? É perceber-se que nós temos que ou concretizar os objetivos ou desdobrá-los. E neste caso, nós diríamos que, se olharmos aqui para a nossa proposta, desculpem, estou a tentar passar o slide, nós temos aqui desdobrá-lo em vários objetivos ou concretizá-lo e estabelecer metas. Portanto, o caso do colega que veio, que trabalhou aqui connosco, que nos mandou esta mensagem pelo tablet, é a parte do concretizar. Havia também a possibilidade de desdobrá-los. Portanto, isto são técnicas de trabalhar melhor. A dica que nós damos é, vejam os resultados que querem obter em termos de alunos ou de professores. Porque, por exemplo, quando nós falamos de abordagens e tecnologias de informação, quando nós falamos de abordagens pedagógicas e criação de ambientes de aprendizagem ricos e estimulantes, nós estamos a falar na perspectiva do pessoal educativo. E quando nós estamos a falar de potenciar a aprendizagem e a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, quem é que está aqui a utilizar as tecnologias de informação e educação e comunicação? São os alunos, são os professores, portanto há aqui uma confusão e, portanto, não é concreto este título do objetivo. Nós sabemos perfeitamente que isto será... Nós sabemos perfeitamente o que é que isto quer dizer. Nós, quando lemos isto, e qualquer pessoa que esteja ligada ao ensino escolar, sabe perfeitamente o que é que se pretende com isto. Só que não é claro. E como não é claro e não é concreto, quando se vai avaliar, os objetivos não vão ao encontro dos objetivos que se espera. Se bem que, olhando para aqui, será exatamente o que se pretende fazer em todas as escolas neste momento, não é? Ora bem,
Relativamente à explicação aqui do objetivo, fala das práticas pedagógicas a desenvolver têm de ser reinventadas para se manter em sintonia com as dinâmicas da civilização que vivemos, a cultura científica, a vertente tecnológica, tecnologias de informação e comunicação, contexto real dos alunos. Os profissionais das escolas devem redesenhar o currículo e integrar dinâmicas de ensino. Sim, senhora, está aqui a explicar. Mas também está aqui uma pergunta que é, na explicação, diz assim, como é que este objetivo está ligado com as necessidades e os desafios que explicou na secção background? E isto não está claro aqui. Portanto, há aqui um colega, ou uma colega, que diz assim, falta aqui a referência às necessidades da instituição, por forma a compreendermos a adequabilidade dos objetivos. E este colega, por exemplo, pega na promoção da adoção de metodologias ativas do ensino e aprendizagem e diz também que devem ser mais específicas sobre o que significa para a instituição ambientes ricos e estimulantes. Portanto, no fundo, está aqui a pedir para se concretizar o objetivo. Sim, senhora. Na explicação, por exemplo, aqui não só deve haver a ligação entre as necessidades que foram identificadas no background e este objetivo, como também deve haver a concretização e ser explicado melhor, como diz o colega, ambientes ricos e estimulantes. Desculpem. Portanto, quando nós olhamos aqui para o título, temos aqui várias... eu já vou lá dar-vos um exemplo de uma proposta que nós fizemos aqui em equipa. A questão do timing. Fala aqui de 1 ano após a mobilidade. Isto para nós, eu prefiro explicar com um exemplo, quando é que espera ver resultados para este objetivo? 1 ano após cada mobilidade. Mas qual mobilidade? Mobilidade de quem? Que tipo de mobilidade? E há objetivos, há resultados que são resultados ao nível das competências. Sim, senhora, até pode ser 1 ano após a mobilidade, mas há resultados que têm a ver com a organização, têm a ver com a introdução de abordagens ou de práticas nas disciplinas ou na prática letiva, não é? E nesse caso, nós não podemos falar em termos de mobilidade, porque as coisas não acontecem por mobilidade, as coisas têm que ser planeadas por departamento, por nível, por exemplo, tem que ir a conselho pedagógico. Portanto, há aqui uma série de coisas que isto não é claro aqui. Nós percebemos o que é que quer dizer, mas não é esta resposta que se espera. Depois temos aqui medir o progresso. Cada participante será responsável pela dinamização de ações de formação, workshops no seio do departamento curricular e operador do corpo docente. Isto é excelente, excelente o que se pretende aqui. O alcance deste objetivo será medido pelo número de participantes nestas ações e pelos resultados escolares dos alunos que beneficiaram das dinâmicas aprendidas. Tudo isto que está aqui é excelente, mas não é o que se pede neste objetivo. Neste objetivo pede-se algo mais concreto. E, portanto, vamos aqui à nossa proposta de melhoria. Já falámos na questão do desdobramento ou na concretização. Falta-nos aqui, claramente, naquele objetivo que nós estivemos a avaliar, falta-nos a calendarização, portanto, não é clara a calendarização, e falta-nos definir indicadores de medida e fontes de recolha de dados. Isto é tudo uma série de vocabulário que parece muito estranho, mas não é nada de estranho, porque se nós formos ver, por exemplo, este exemplo que foi criado, pegando naquilo que estava escrito no objetivo, naqueles 3 objetivos, vamos desdobrá-lo, por exemplo, e vamos concretizá-lo e dizer o que nós queremos é integrar novas ferramentas tecnológicas e respectivas aplicações nas dinâmicas de ensino-aprendizagem. É isto que nós pretendemos. Mas nós temos que ser mais concretos e, portanto, vamos ter que definir algo que possa ser mensurável e que possa ser realista. Por exemplo, vamos definir pelo menos um docente em cada ciclo de ensino. Isto pode ser um exemplo. Temos outros exemplos. Podemos dizer, por exemplo, introduzindo uma nova metodologia. Ou, outro exemplo, utilizando num grupo de disciplinas, em vez de ser em cada ciclo de ensino. E depois temos que introduzir também a questão temporal.
por pelo menos um docente de cada ciclo em cada um dos primeiros 3 anos de implementação do projeto. Ora bem, se isto está aqui, bem concretizado, aqui embaixo, no timing e nas medidas de progresso, é muito mais fácil depois. Porque, por exemplo, na explicação, nós vamos dizer, na perspectiva da necessária melhoria da motivação dos alunos para a aprendizagem e melhoria dos seus resultados escolares. Isto é o nosso objetivo. Porquê? Porque anteriormente estivemos a fazer a ligação, desculpem, anteriormente estivemos a fazer o levantamento de necessidades e nós queremos motivar os alunos, precisamos de motivá-los para melhorar os resultados escolares. Portanto, isto aqui, a explicação para este objetivo, está aqui a fazer a ligação com o levantamento de necessidades da secção background. E neste caso específico, nós devemos selecionar desse levantamento de necessidades, não tudo o que lá escrevemos, mas sim aqui o eixo temático mais apropriado para este objetivo, porque há de haver outros eixos temáticos que são para outros objetivos. Por exemplo, a partir do primeiro ano de implementação do projeto, e vamos medir no final de cada ano letivo. E esta medida, há aqui uma referência temporal no título que diz em cada um dos primeiros 3 anos de implementação, cada um dos primeiros 3 anos de implementação do projeto. E isto também pode vir cá para baixo, no timing, ou pode estar lá em cima, logo no objetivo. E conclui-se com quando é que esta medida vai ser, quando é que se espera ver os resultados destes objetivos. Para quê? Para ele poder ser medido. E se de facto o timing, não houver uma gestão, uma coordenação superior, tudo isto são medidas aleatórias e, portanto, o avaliador vai olhar para isto e vai dizer isto são medidas aleatórias, medir ao final da mobilidade, ao fim do ano da mobilidade. Qual mobilidade? Como? Portanto, no sentido de, o que nós estamos aqui a tentar transmitir-vos é que percebam que, embora haja imensas maneiras de definir objetivos, embora haja uma série de terminologia que não precisa de ser sabida, o que nos interessa aqui é o que se responde em cada um dos objetivos. E como o Pedro disse, vocês podem ter 1 ou 2 objetivos, ou podem ter 7 ou 8. O facto de terem mais ou menos objetivos não é minimamente relevante. O que interessa é que, para cada um dos objetivos definidos, nem que seja só um, esteja claramente alinhado com a análise de necessidades, que possa ser calendarizado, que possa ser medido e que, portanto, tenha resultados concretos. Outro exemplo aqui, desculpem, nas medidas de progresso é, por exemplo, através da efetiva utilização de novas TIC em sala de aula, não é? Contabilizando o número de professores que introduziram eficazmente essas metodologias nas suas práticas, em cada ciclo e em cada ano letivo, em relação ao número total de professores de cada ciclo. Portanto, a partir daqui, quem vai avaliar, vocês próprios vão se autoavaliar ao nível do projeto e facilmente conseguem chegar a conclusões e perceber se conseguiram fazer alguma coisa ou não, não é? Porque nem sempre se consegue. Às vezes estes objetivos têm que ser adiados em termos temporais. Ou então, alguém que esteja a fazer a monitorização do vosso projeto, como por exemplo alguém da Agência Nacional, pode ver efetivamente se está a haver progresso ou não no projeto e pode ajudar-vos inclusivamente a melhorar o objetivo ou a aumentar a eficácia do objetivo, não é? Portanto, se nós olharmos aqui para esta proposta de melhoria, ao nível do título, fizemos aqui 3 exemplos. Uma que é esta, que nós vos damos, outra que é, por exemplo, implementar abordagens pedagógicas diferenciadas, introduzindo uma nova metodologia a cada ano de implementação do projeto, ou, por exemplo, promovendo a utilização das TIC em sala de aula, num grupo de disciplinas, em cada ano da implementação do projeto. Portanto, só nestes 3 objetivos, desculpem, neste objetivo que estava definido como um todo, como um só, como um objetivo único, nós conseguimos criar uma série deles, e cada um com enfoque no seu público-alvo, no seu eixo temático, numa questão completamente diferente. Portanto, esperamos ter conseguido transmitir alguma coisa aqui através deste exemplo. Eu vou passar aqui à frente e vou começar a trabalhar um bocadinho com vocês aqui a questão da internacionalização. Porque muitos dos projetos não, peço desculpa, é frequente os projetos falharem um pouco na questão, desculpem,
na questão da internacionalização. Isto é, o Erasmus implica, sim senhora, mobilidade, cooperação, implica aprendizagem, inovação, implica a melhoria dos sistemas educativos e do processo de ensino-aprendizagem, mas implica isso tudo também com a componente internacional. E, portanto, o que nós queremos aqui também dizer-vos é que tem que haver também a dimensão de internacionalização da instituição. Isto são tudo coisas são terminologias muito afetadas. O que é que se pretende? Pretende-se que um agrupamento de escolas ponha as suas educadores de infância, os seus professores dos vários ciclos, os seus gestores, os seus diretores, os órgãos consultivos, os órgãos diretivos, o que for, a trabalhar internacionalmente, seja por meio de uma mobilidade para formação, seja por meio de proporcionar aos alunos, por exemplo, pequenos intercâmbios, que neste caso agora não se chama intercâmbios, é envio de grupos de alunos, ou mobilidade individual de alunos de curta duração ou de longa duração. E, portanto, no fundo, estamos a internacionalizar o ensino e aprendizagem em todas as suas facetas. E os processos mais comuns são a mobilidade de alunos. Este conceito de outgoing e incoming é um conceito que vem do ensino superior, que é os alunos que vão e os alunos que vêm. Vocês também podem estabelecer objetivos nas vossas candidaturas no âmbito do acolhimento de entidades estrangeiras, que elas têm que se candidatar para virem ao nosso país. Portanto, nós não financiamos a vinda deles, nem dos grupos de alunos, nem dos professores que vêm job share, nem nada. No entanto, nós podemos criar um programa para eles e, ao mesmo tempo que estamos a criar um programa para eles, estamos a internacionalizar a nossa instituição, a nossa escola. E reparem, tudo isto que eu estou a falar acontece ao nível da instituição individual e ao nível do consórcio, porque o consórcio também pode programar isto para todas as suas escolas parceiras, não é? O coordenador de consórcio. Portanto, mobilidade de alunos, mobilidade pessoal, competências internacionais do pessoal e de desenvolvimento internacional. E para vos dar algumas ideias, pondo em prática isto que nós temos estado a trabalhar, tanto na primeira parte como agora na segunda parte desta sessão, e com base no Go International, que é um guia prático para uma internacionalização estratégica no ensino e formação profissional, que foi criado para o Erasmus do programa anterior, mas que nós trabalhamos muito com ele porque nos interessa bastante e que nos ajuda bastante a fazer projetos melhores. Nós temos aqui a questão do como internacionalizar a nossa instituição ou, no caso dos consórcios, as nossas instituições. Por exemplo, mobilidade de alunos. Importante não é apenas o número de alunos em mobilidade, mas também as competências adquiridas, isto é, o reconhecimento dos resultados de aprendizagem, ambos podem ser bons indicadores. Posso dar indicadores de volume, mas também podem pegar na componente das competências e na componente do reconhecimento dos resultados, e estamos a trabalhar em mobilidade de alunos e em indicadores relacionados com a mobilidade de alunos. Exemplo quantitativo. Para o indicador, desculpem, volume da mobilidade e o seu crescimento. Um exemplo quantitativo. O número de alunos que estiveram, a percentagem do número de alunos que estiveram em mobilidade durante mais de uma semana na escola, por comparação ao número de alunos inscritos nesse ano. Claro que a questão temporal não está aqui, não é? Mas, por exemplo, poderíamos ver por ano letivo. Ou, se o objetivo estratégico for mais qualitativo, por exemplo, o número de projetos desenvolvidos e ações empreendidas para melhorar a qualidade das mobilidades. Por exemplo, outro exemplo aqui, mobilidade pessoal. Nós temos mobilidade ao nível da gestão, das chefias intermédias, do pessoal educativo e todas elas contribuem ativamente para os objetivos estratégicos no âmbito da internacionalização. Porque há mudança de atitudes, de competências linguísticas, há uma aquisição de novas competências linguísticas, há a questão do compromisso para com os projetos, não é? E para com a implementação de projetos na instituição. Por outro lado, quando um programa para acolhimento é bem gerido, pode ter um grande impacto nas relações dos intervenientes dentro da própria comunidade educativa. Eu estou aqui a ler, mas de facto nós deixámos isto aqui escrito para vocês para terem exemplos concretos.
além do impacto mais abrangente, e esse aí não vamos medi-lo, não é? Mas, em termos da comunidade educativa, o acolhimento de alunos, por exemplo, um grupo de alunos, ou o acolhimento de professores na escola estrangeiros, vai criar dinâmicas diferentes. E, portanto, nós podemos, de facto, ter indicadores ligados com o volume de mobilidade pessoal, seja para ir ou para receber. E temos, em termos quantitativos, não é? Por exemplo, um aumento do número de mobilidades da gestão ou das chefias intermédias em X%, quando, imaginemos que nós sabemos que os projetos e a internacionalização é tanto mais eficaz ou efetivo numa instituição quanto o número de direções e pessoas no topo também alinham e também participam e também fazem mobilidade. Portanto, isto é algo que está mais do que provado em todos os documentos da Comissão. E neste caso, claramente, o exemplo que nós estamos a dar em termos de quantitativo é, de facto, aumentar isto, e estamos a falar de um eixo claramente ligado à gestão e às chefias intermédias. E o quantitativo, por exemplo, número de projetos ou de ações desenvolvidas no seguimento do acolhimento de mobilidades em job sharing. Portanto, vocês propõem-se a acolher mobilidades em job sharing, mas vão desenvolver uma série de ações, de clubes, de projetos, etc., com quem vocês receberam, por exemplo. Competências internacionais do pessoal. Estamos a falar de competências transversais ligadas à internacionalização, que fazem parte do desenvolvimento profissional do pessoal educativo. Aquilo que já falámos anteriormente, conhecimento de línguas estrangeiras, de culturas diferentes, capacidade de trabalho em rede, trabalho de projeto. Portanto, neste caso, o volume de projetos internacionais ou de mobilidade para formação será um indicador. Vamos pegar, por exemplo, em indicadores muito simples. Número de projetos internacionais submetidos ou aprovados, por exemplo, ou o número de mobilidades de pessoal para formação, face ao número total de pessoal educativo. Por exemplo, nós temos como objetivo aumentar até 10% todo o pessoal educativo de uma escola, por exemplo, ou de um agrupamento, ou dessa escola, aumentar X% a mobilidade internacional, pronto, fazer com que cada vez mais pessoas façam a formação internacional. E, por fim, um outro exemplo, ao nível do desenvolvimento internacional interno, a internacionalização refere-se, por exemplo, a questões relacionadas com a formação em língua estrangeira, mobilidade virtual ou cooperação transnacional com recurso às TIC, integração de alunos imigrantes da sua cultura, as ofertas formativas, cooperação, introdução de materiais ou sobre fontes internacionais no ensino e, portanto, o que nós temos aqui como indicador, por exemplo, é o volume de atividade com fator internacional. O que é que nós pretendemos com isto? Um exemplo quantitativo. Número de ofertas ou cursos, por exemplo, ou currículos, nos quais foram integradas atividades internas com alguma forma de internacionalização. Um exemplo simplicíssimo, por exemplo, o ensino bilingue, que está a ser introduzido em vários grupos, em várias escolas, mobilidade virtual e twinning, ensino em rede, metodologias com enfoque na internacionalização, por exemplo. Tudo isto são aspectos que nós podemos trabalhar. Para terminar esta questão aqui, tome nota, a internacionalização não se resume à mobilidade, portanto, inclui currículos, conteúdos, métodos de ensino, práticas, etc. Há questões-chave que devem ser abrangidas, como, por exemplo, as competências linguísticas e a questão intercultural. A internacionalização também é competências de aprendizagem ao longo da vida, competências transversais para o futuro e capacitar para a globalização. Portanto, isto é muito importante que tenham a noção disto. Portanto, a internacionalização não é só estas palavras todas caras, mas sim, são coisas tão simples como isto, como as competências transversais. Os objetivos também podem estar relacionados com as operações, isto é, cooperação com países parceiros, aumentar a rede de entidades de acolhimentos, procedimentos de mobilidade ou atividades de preparação mais eficientes, aumentar o número de departamentos de professores envolvidos. Portanto, tudo isto faz parte da estratégia de internacionalização. Não é que nós precisemos de ter, ou precisemos de ter uma estratégia de internacionalização à parte. Nada disso. Nós, na nossa candidatura, quando estamos a redigir objetivos e queremos fazer algum objetivo
ou dar o cunho da internacionalização ao objetivo, ou simplesmente criar um objetivo específico para a internacionalização, temos aqui todas estas opções. Por fim, o Pedro já vos falou de indicadores qualitativos, deu-vos alguns exemplos, eu retirei indicadores qualitativos, os que nos interessavam mais para o ensino escolar, mas eu diria que, aliás, a minha proposta é que tanto os qualitativos como os quantitativos, como fontes de recolha de dados, que quando acabar esta sessão, nos vão escrever algumas ideias no Padlet sobre isto, portanto, dizendo qualitativo, basta dizer qualitativo e algumas ideias, quantitativo algumas ideias e fontes algumas ideias, porque com ideias vossas, vocês que estão no terreno, se calhar é mais fácil ter não só exemplos novos, como apoiar melhor as outras, no fundo, as outras entidades que ainda se vão candidatar, e até para nós ajuda-nos a ter outros exemplos mais atuais, mais diferentes, para não estarmos sempre a dar os mesmos exemplos. Por isso, contamos com a vossa contribuição no Padlet para depois preencher estes 3 slides e quando vos enviarmos, já tem aqui mais ideias para todos. Tínhamos um outro exercício, se a nossa sessão não tivesse tido mais ou menos meia hora de atraso, ou mais, no nosso caso mais de meia hora, mas a primeira sessão, devido à afluência de pessoas e ao facto de nem toda a gente estar a conseguir entrar, se tiverem oportunidade e quiserem fazê-lo, mandar-nos por e-mail, nós podemos ajudar-vos e dar-vos talvez algumas dicas ou se calhar dizer o que poderia ser mais bem desenvolvido, porque não podemos estar a trabalhar em candidaturas, não é? Mas talvez se quiserem fazer este segundo exercício, por isso não vou entrar no segundo exercício. Como o Pedro dizia há bocado, isto é essencial. Se o objetivo for vago e pouco mensurável, por exemplo, melhorar o posicionamento da organização no contexto europeu terá que ser concretizado. Temos aqui alguns exemplos. Se o objetivo for demasiado generalista, vamos desdobrá-lo, como por exemplo, este exemplo que aparece aqui e que vocês vão ficar com ele e eu não tenho tempo para o abordar mais. Se não existe uma dimensão temporal no objetivo idealizado, integrem-na, podem integrá-la no título, mas têm que integrá-la também no espaço correto, que é o timing. Porquê? Porque o objetivo é que, para quem não saiba, eu penso que já devem ter percebido, para quem não saiba construir objetivos, porque nem toda a gente tem essa formação e nem toda a gente trabalha nisto, e há muita gente que está a entrar aqui pela primeira vez nestes projetos, e portanto o facto do objetivo ser apresentado em 4 secções, título, explicação, timing e tal, no fundo é para evitar que só haja um espaço pequenino para se preencher o objetivo e que faltem as outras dimensões. Portanto, no fundo é para ajudar a escrever objetivos mais do que outra coisa. Portanto, o facto de ele estar logo no título, bem redigido, não é o mais importante, desde que depois a dimensão temporal apareça um bocadinho mais abaixo, mas que seja concreta e que seja relacionada com o título do objetivo, aquilo que se pretende, o resultado que se pretende. Por fim, não temos tempo para muitos esclarecimentos aqui, os esclarecimentos que nós vamos dar é todos no Padlet, vocês já sabem. No entanto, queremos relembrar, porque já passou mais de 1h30, que vamos ter estas sessões de esclarecimento na secção da nossa página eventos, vão aparecer em breve os links para vocês entrarem nestas sessões. Não é necessária inscrição, lá está, exatamente porque o problema da inscrição é que depois nós temos que dar entrada às pessoas e surgem as questões que surgiram no início desta sessão, que as pessoas queriam entrar todas ao mesmo tempo e toda a gente bloqueou, e portanto vocês vão entrando, vão participando, se não puderem num dia podem noutro, se não puderem noutro podem no terceiro, pedimos é que só venham num dia para dar oportunidade aos outros. Se estes dias não chegarem, nós criaremos outros dias, portanto mandem-nos um e-mail e nós criaremos outros dias. Relativamente ao ensino escolar,
a nossa colega Manuela vai fazer uma sessão no dia 24 de setembro, na sexta-feira, das 2h30 às 3h30, cujo acesso, o link também é só aceder, não é preciso inscreverem-se, sobre plataformas, acessos e formulários. Isto é, se tiverem dúvidas de como fazer o login, se têm OID ou não, se é o formulário de candidatura ou não, eu também vos aconselho vivamente a assistirem à primeira sessão que foi enviada por mail no convite. Está lá a primeira sessão, o link para a primeira sessão. Essa primeira sessão, embora seja uma sessão de divulgação, explica uma série de coisas que nós não podemos fazer aqui, porque nós aqui estamos a ajudar a redigir candidaturas. E era condição assistir a esta sessão já saber um pouco, de modo a que as pessoas que já assistiram à primeira sessão não tenham que estar a ser, pronto, a levar, no fundo, com uma série de informação que já conhecem e que já trabalharam. No entanto, temos esta sessão específica na próxima sexta-feira, isto é, depois da manhã, com a Manuela, é só entrarem diretamente no link. Por fim, tenho também a dizer-vos que a equipa K1 do escolar é constituída pela Manuela Silveira, por mim, Vera Queiro, e pela colega Vera Farinha, que vocês conhecem da sessão anterior e que já conhecem também de outras sessões e de outras comunicações, com certeza. O nosso e-mail é este, portanto, se quiserem fazer perguntas, podem fazê-lo ou diretamente para os nossos e-mails ou aqui para o e-mail geral. Temos uma equipa K2 constituída por estes 5 colegas que trabalham nas parcerias e temos a nossa chefe de equipa, que é a doutora Cristina Gabeleiro, que é, no fundo, a pessoa que coordena todos esta equipa do ensino escolar. Para terminar, temos aqui o registro do participante e o questionário de avaliação. Poderão aceder aqui através dos QR Codes ou vamos ter já, e provavelmente já temos, eu é que não consigo ver, no chat e aqui no Padlet o acesso a estes links, não é? Sem ser através do QR Code para quem prefere trabalhar com links. Em meu nome, da minha colega Manuela Silveira, da Vera Farinha, que está no backstage, dos nossos colegas da informática e da comunicação, agradecemos imenso a vossa presença. Esperamos que tenha sido útil, que vos tenha ajudado. Nós optámos por este tipo de sessão porque, de facto, o ano passado o maior problema foi a concretização, a escrita de objetivos, a redação de objetivos. E foi difícil para muitas entidades porque nós não fizemos este trabalho antes, porque, inclusivamente, não tínhamos a noção desta dificuldade. E agora esperamos ter ajudado e estaremos à vossa disposição. Muito obrigada e até breve.